tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse painel ABIMED. Eu sou Fernando Silveira Filho, presidente executivo da associação, e vamos, nesse último painel da tarde, vamos tratar do que a gente denominou tabela TUS, cadastramento automático de produtos na tabela TUS frente a modelos existentes. Na verdade, a ideia é termos aqui a oportunidade de interagir com os nossos painelistas. A ABIMED, como vocês sabem, tem uma atividade intensa de relacionamento com as agências reguladoras, com outros órgãos públicos que têm, de alguma forma, impacto dentro do andamento do nosso setor. Temos, ao longo dos últimos 2 anos já, eu diria dentro da pandemia mesmo, conseguimos, ainda de forma remota, estreitar progressivamente os nossos contatos com a ANS, e é um prazer muito grande para a gente trazer para vocês esse debate que vai estar não só aqui presencial, mas também estará disponível, gravado nas nossas redes sociais. Então, a ideia, como eu disse, é a gente tentar alinhar um pouco as percepções, entendimentos, dificuldades e perspectivas positivas em relação à tabela TUS, e para isso a gente convidou o Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, que é o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O Paulo é graduado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, da Paraíba, com curso em Capacitação e Gestão em Direito da Saúde, com larguíssima experiência na vida pública. Em 2016, ingressou no Ministério da Saúde como chefe do gabinete do ministro, permanecendo até 2018. E atualmente exerce o cargo de diretor-presidente, diretor de normas e habilitação das operadoras e diretor de normas e habilitação de produto interno da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Bem-vindo, Paulo. Já tivemos uma interação nessa semana, temos nos visto ao longo dos últimos meses, um prazer tê-lo aqui com a gente. E a Viviane Fialho Gonçalves, de Market Access e Governmental Affairs Latam, da Biotronic. Ela ocupa a posição de diretoria Latam para esse assunto. Viviane, a Biotronic é associada da ABIMED, mas a Viviane falando aqui hoje pela indústria, pela vivência de ponta da indústria. Então, para começarmos a conversa de hoje, sem mais delongas, eu convido o Paulo a falar um pouco, não só dessa questão específica da tabela TUS, mas também um pouco dessa primeira fase da sua gestão à frente da ANS. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui falando com vocês. Cumprimentar a Viviane também, compondo aqui essa mesa, que é o nosso novo formato nessa questão de mesa, só cadeira. Cumprimentar a todos que nos assistem aqui. Bom, trazer só um pouco para vocês o que é a agência, qual o trabalho que a agência faz. A agência foi criada em 2000. Tem como missão institucional, que é exatamente fazer prestar um serviço público, regulando as operadoras de plano de saúde, inclusive as relações entre os prestadores e os beneficiários, bem como, junto com integrando o sistema de saúde, fazendo e desenvolvendo ações para a saúde no Brasil. Essa é a nossa missão institucional. A agência hoje regula, são 700 operadoras de médico hospitalar, mais 200 e quase 300 operadoras exclusivamente odontológicas, ou seja, mil operadoras ao todo. Temos hoje, dentro do setor, 49 milhões de beneficiários de planos médico-hospitalares, 29 milhões de planos exclusivamente odontológicos, ou seja, 25% da população tem um plano de saúde, a cada 4, uma pessoa tem um plano de saúde. Temos de números assistenciais, só no ano de 2020 foi 1,6 bilhão de procedimentos realizados. Com relação aos gastos privados, nós correspondemos a 4,9% do PIB, ou seja, é um setor que de fato tem uma expressividade muito grande. Se juntarmos o público
com o privado dá quase 9% do PIB. É um setor que, de fato, emprega quase 3 milhões de pessoas de forma direta, mais 3 milhões de forma indireta. É um setor importante, portanto, em razão desses números que estamos trazendo. Eu, Fernando, estou na presidência há pouco mais de 7 meses. Estava na diretoria de normas e habilitação das operadoras e entrei em 2018 na agência. Só uma correção, na verdade, é tão dinâmica essa nossa vida, assim como é a tecnologia e as inovações, que a gente tem que estar se inovando a cada dia, que hoje eu só estou na diretoria de gestão e na presidência. As outras diretorias eu já não estou mais ocupando. Mas o setor de saúde suplementar tem vários desafios, obviamente com o aumento dos custos ano a ano. A gente comprova e demonstra isso. Obviamente a gente vive com em decorrência exatamente do envelhecimento da população, a questão de mudanças das transformações de mortalidade, a inovação tecnológica contribui para que haja esses aumentos. E esse é um grande desafio, obviamente, que a gente tem que enfrentar, tem estimulado que as operadoras de plano de saúde elas mudem o modelo assistencial que elas implantam hoje em dia, fazendo uma coordenação do cuidado dos pacientes de forma muito mais próxima, na qualidade assistencial, dando foco no paciente, para que o paciente seja o foco de toda a discussão, ou seja, a partir do paciente é que a gente vai conseguir fazer com que haja mudanças nesse setor. A gente precisa mudar, sair desse modelo de gestão numa lógica sendo uma intermediadora financeira, praticamente uma operadora, e voltar para ser uma gestora de cuidado dos pacientes, que é isso que a gente pede. A regulação exige que tenha qualidade na assistência prestada aos beneficiários. Obviamente a gente está longe daquilo que seria o ideal. Hoje o que se olha, o que tem como referência para um plano de saúde muitas vezes é a estrutura física, como dizem às vezes por aí, é o granito que está pendurado na parede e não propriamente o desfecho que é feito em relação a um tratamento. Tem um dado importante, eu estava conversando com o pessoal do Ministério da Saúde e muito se critica o SUS. E aí tinha um tratamento, se não me falha a memória, era de algo relacionado ao pâncreas. E aí ele vinha falando, aí ele foi lá no Rio de Janeiro, aí falando quais eram os hospitais que tinham lá, aqueles grandes hospitais de referência, aqueles hospitais de ponta. E aí foram fazendo uma análise desses hospitais e o desfecho, quem melhor entregava a qualidade naquele procedimento. E o hospital que estava na frente disso era exatamente o Hospital Bom Sucesso. Ou seja, é um hospital federal. Então, a gente precisa mudar e colocar o foco na qualidade, exatamente para que as pessoas tenham, de fato, a referência de que escolham um plano de saúde, escolham a operadora que vai ser contratada, baseado no desfechos clínicos, que é isso que, de fato, importa. Não adianta a gente estar tentando olhar uma operadora ou tentando olhar uma escolha de uma operadora baseada naquela rede que ela tem, mas sim no desfecho. Então, eu acho que a gente tem muito que avançar. E aí, os desafios que nós temos pela frente são imensos. A tecnologia e a inovação nos provoca, nos desafia dia a dia. Obviamente, a agência, embora tenha uma lógica de soft law, ou seja, a gente precisa responder de forma muito mais rápida e ágil às demandas que são apresentadas, por isso da lógica de uma agência reguladora também, ou seja, além de você estar regulando um determinado setor da economia, a gente tem esse dinamismo, porque se assim não fosse, ficaríamos e seguiríamos o fluxo de um processo legislativo que tem um pouco mais de demanda e demora, que diga. Mas voltando e trazendo o assunto do TUS, essa padronização, a agência tem avançado dia a dia, no sentido de estar apresentando essa tabela, tentando, obviamente, ter uma tabela que consiga ter uma padronização, que esse é o foco, esse é o objetivo. Obviamente, qualquer mudança ou qualquer proposta de mudança, na verdade, essa é a provocação do tema. Eu acho que a gente precisa dialogar, precisa conversar. Entendo que no setor regulado, em um setor em que tem vários atores, como o setor da saúde suplementar, entendo que a regulação é a arena
é o local específico para que a gente possa discutir, debater quais são os problemas e de que forma a gente pode avançar. Obviamente, qualquer submissão automática tem suas implicações, tem suas variáveis que a gente precisa considerar. Por isso que eu provoco e digo no sentido de que a agência está aberta, está disponível para que a gente possa ouvir quais são as propostas, quais são as demandas, quais são os impactos. Obviamente tem que ter um processo regulatório que é muito rígido e precisa ser cumprido, ou seja, tem uma lógica da participação social, isso é uma coisa de uns valores que nós temos imenso, que precisa ter a participação social, todos precisam ser ouvidos, todos os atores desse setor precisam ser ouvidos para que a gente possa avançar numa proposta como essa que está sendo apresentada, numa proposta de submissão automática, mas a agência está à disposição. E aí, como palavra inicial, Fernando, eu estou aqui à disposição e para que a gente possa, enfim, encontrar uma solução sobre esse tema tão atual e que a inovação e a tecnologia faz com que essa padronização seja cada vez mais provocada, cada vez mais utilizada, porque eu acho que no dinamismo que tem a vida, se a gente não tiver essa padronização, e aí só trazendo uma lógica que a gente vê na discussão do Open Health, me veio agora à cabeça, o Open Health que é o que o ministro vem falando, o ministro da Saúde vem mencionando, nasceu de uma discussão que estava sendo tratada no Banco Central, em que há um grupo específico de inovação dentro do Banco Central, em que surgiram essas duas, uma questão relacionada à seguradora, a do banco e agora do plano de saúde, que veio essa discussão. E das conversas que nós estávamos tendo lá, o que é que foi percebido? Porque nós, na agência, nós temos um guia ANS de planos, que é exatamente uma lógica para fazer a portabilidade, que é um pouco, uma versão do Open Health, tá? Que é isso que está sendo discutido. E em razão da gente já ter essa padronização dentro da agência, dessa discussão já ter sido, obviamente, lá atrás, a gente já tem aplicado no setor essa comunicação, desse tabelamento, dessa padronização de coisas, enquanto os outros setores, ou seja, o Open Bank, estava utilizando isso numa terceira fase de discussão do que seria uma padronização dessas informações. Nós já apresentamos um produto que já bem mais moderno, bem mais avançado, exatamente em razão dessa nossa discussão do setor, já ter e já aplicar a tabela TUIS. Então é uma situação que trago aqui para vocês, só para compartilhar uma situação específica, mas me coloco à disposição. Maravilha, Paulo, muito obrigado. Viviane. Bom, primeiramente eu quero novamente agradecer pela oportunidade, né? Cumprimentar também o Paulo e também aí Fernando e a oportunidade e a responsabilidade aí justamente da gente trazer a visão do lado de quem da indústria, né? Então, é inegável todos os progressos que a gente pôde observar ao longo desses anos com a atuação da ANS, da questão da TUS, né? E hoje, para uma indústria trazer, para que seus produtos estejam disponíveis, inclusive a gente trabalha com isso, com acesso, né? Para que esse processo entre a fabricação, a inovação, o registro e a chegada essas tecnologias aos pacientes, né, seja feita da melhor forma possível. Então, a questão da codificação para a indústria, ela é chave, porque você pode ter uma tecnologia fantástica e não basta registrar, né? Você tem que ter uma estratégia nesse registro. Não é como ano passado, que eu meramente vou fazer a submissão do meu registro Anvisa de qualquer forma. Nunca foi feito de qualquer forma, mas como era antes. Então, hoje, cada descritivo, a forma como a gente realiza esse registro, antes, muitas vezes, por uma questão de economia, né, de racionalização de custos, muitas vezes você registra a família de produtos. Isso depois, quando a gente vai perceber como isso pode derivar para uma tabela TUS, como isso pode impactar, por exemplo, numa submissão para avaliação de tecnologias em saúde, que você só pode submeter um código da Anvisa, ou mesmo o que isso pode impactar numa parametrização de tabelas, por exemplo, quando a gente vai cadastrar a codificação de produtos, né, numa operadora de saúde, a gente percebe desde já que antes mesmo da gente chegar e criticar uma questão
de TUS, a gente pode ser o polo ativo, a gente depende de A, B ou C para fazer. A gente também, primeiramente, o que eu chamo a atenção, a gente tem que olhar para dentro, né, do nosso processo como indústria, de como nós realizamos esse registro Anvisa. Se ele é feito de forma estratégica, porque muitas vezes a gente imagina o pessoal de regulatórios, não, é uma coisa assim, é um operacional estratégico, mas assim, existe uma estratégia muito grande da forma como vai ser colocado esse descritivo. Isso posto, temos aí a nossa experiência com relação à TUS. Então, trouxemos o produto e queremos, então, que ele esteja disponível para utilização, se ele for um produto de cobertura obrigatória, né, para que ele esteja disponível. E o problema que a gente tem é que, se ele não tem TUS, eu não consigo muitas vezes nem cotar. Muito bem, vamos lá, a operadora vai fazer o seu TUS provisório. A questão que a gente visualiza é que esse registro do TUS, pelas demandas que a operadora tem internamente, muitas vezes esse processo não é uma prioridade, eles não têm pessoal. Então, quando eles vão fazer um cadastro, eles preferem muitas vezes fazer um cadastro de um médico, de um prestador, e ele não entra na fila da prioridade realizar esse cadastro desse produto, para que ele tenha um TUS provisório. E muitas vezes a gente, na emergência, né, de atender esse paciente, às vezes acaba tendo uma liberação provisória, porém, qualquer inconsistência que aconteça entre o momento da autorização e o pós-procedimento, geralmente qualquer inconsistência recai o prejuízo sobre o fabricante. Não é uma questão, é porque é o nosso produto. E às vezes, trava, você tem 10 itens num procedimento, às vezes é um catéter, que seja, sei lá, um valor fictício de R$200, te trava um procedimento de 40, que seja, por causa de um produto que tem uma inconsistência do TUS, né? Então, isso é um problema muito grande e a gente muitas vezes a gente fica de mãos atadas, porque não somos nós que realizamos esse cadastramento, e muitas vezes a gente tem, cada operadora que ela realiza um TUS, ela cadastra um TUS de uma forma diferente, com um descritivo diferente, ou pega o TUS que não corresponde, ou é um TUS que tem uma família de produtos. Então, a nossa experiência é caótica, porque a gente fornece o produto e não consegue receber, porque não tem TUS. E você pode ter uma glosa parcial, uma glosa linear, isso toma um tempão da gente. E fora que também toma bastante tempo por parte da operadora de saúde. Então, esse é nossa questão, é justamente essa, de que forma a gente poderia contribuir nesse processo para essa padronização, inclusive ser instrumentalizado e ser como é que se diz, instruídos, né, para que a gente possa, né, visualizando essa participação social, né, os avanços que vêm ocorrendo ao longo dos anos, né, porque que a ANS mesmo nos proporcionou. Então, por exemplo, por que uma indústria não pode, por exemplo, fazer era um questionamento, né, fazer uma submissão de avaliação de tecnologia em saúde? Existia se acreditar, não, ela não pode fazer porque existe o viés econômico. E não, é um processo científico, estruturado, auditável, né, e nós podemos sim fazer. Então, da mesma forma, existe ainda uma oportunidade de participação dos interessados também, que somos nós, e até no sentido de auxílio até aos nossos parceiros da cadeia de saúde, que são as próprias operadoras, né? Porque é caótica, né, a nossa experiência, né? Então, em linhas gerais, a mensagem que eu queria colocar é essa, né, na nossa experiência. E mesmo na questão do TUS automático, ainda assim, pode ser interessante também, mesmo, olha, eu registrei, eu quero, vamos fazer o TUS automática. Ainda assim, poderia ser interessante a consulta ao fabricante para visualizar o descritivo, tá ok? E é outro ponto também que é muito importante para nós, é a questão da atualização de tabela. É do nosso interesse, muitas vezes, que exista a exclusão desses, e a gente pode ajudar, né, nesse ponto, né? Nós temos pessoas para poder realizar esses, né, ou auxiliar. Então, em linhas gerais, seria isso, né, que eu queria comentar. Perfeito, Viviane. Para entendimento, eu acho que de todos, não sei se fica claro para todo mundo. Hoje, se eu entendi bem, o grande entrave é que há uma discrepância entre
a forma em que você registra o produto na Anvisa e posterior incorporação na tabela TUS, seja ela de natureza gerada pelo próprio fornecedor, ou por erro, ou por algum outro tipo de problema. A pergunta que eu faço a vocês é: qual o caminho para harmonizar isso? O TUS automático, ele representa o que de avanço em relação ao que tem hoje, mas o modelo previsto ou sendo discutido para o TUS automático atende plenamente a demanda da indústria, não? Na verdade, isso vai depender. O TUS automático, por isso que eu quis comentar essa questão da forma como a empresa realiza o registro, porque claro que seria um avanço, inegavelmente seria um avanço, porque o que a gente visualiza hoje, o grande problema é que nós somos parte interessada, mas nós não temos, nós não podemos ser proativos nisso. Eu não posso simplesmente preencher um formulário e realizar uma submissão para verificação junto à ANS. Eu dependo da operadora de saúde priorizar o registro de um produto e realizar a submissão para que a ANS avalie e confirme. E eu fico à mercê, esperando, né, a operadora de saúde priorizar isso, e a gente visualiza vários códigos, que são códigos genéricos, registrados muitas vezes de formas diversas, e com inconsistências, ou isso não captura muitas vezes a atualização do produto. Então eu fico de mãos atadas, sofrendo as consequências. Com relação ao TUS automático, ele iria nos ajudar muito com relação à celeridade desse processo e tiraria esse ônus por parte da operadora de saúde, que precisa investir tempo do seu pessoal, recursos, e é enorme a demanda, né, de codificações, né, e traria também uma responsabilidade adicional para a indústria, que já é nossa responsabilidade realizar o nosso registro da forma mais estratégica possível e correta, né? Mas acredito que em a gente tendo essa informação, né, em sendo capacitado pela própria ANS, nós poderíamos fazer isso muito bem e como parte interessada. Bom, Fernando, só para registrar que estou morrendo de frio, não sei vocês, eu estou só para... Com frio também. Que tá para matar. É que aqui está bem próximo das laterais do pavilhão. Mas vamos lá, existe um comitê específico com relação a essa questão da informação, ou seja, do aprimoramento e do padronizamento, da padronização das informações, que é o COPIS, que é uma instância que discutimos essas questões. Eu acho que levarei essa proposta para que a gente possa discutir essa questão da automatização na tabela TUS. Agora, aceito, Viane, que a indústria nos ajude também. Acho que a agência está cada vez mais aberta a esse tipo de situação. Eu acho que a gente tem que, naquilo que eu falei no começo, obviamente a gente tem a necessidade, tem um desafio de ser ágil, de ser eficiente, de ser cada vez mais inovador nas respostas que nós estamos dando, que temos que dar para o setor. E nisso passa um pouco nessa lógica de cocriação, no sentido de estar todos os atores envolvidos para que possam encontrar soluções mais rápidas, mais ágeis, e essa é um caso específico. Eu recentemente tive uma conversa com o pessoal da indústria também, da indústria farmacêutica, e conversava algumas questões e algumas situações que eles podem nos ajudar, ou seja, obviamente vocês têm mais facilidade de elaborar estudos, facilidade de apresentar pesquisas, por exemplo, para que a gente possa ganhar. Obviamente o processo regulatório vai ter que ser respeitado, mas dando um pontapé, já trazendo uma parte expressiva que às vezes poderíamos demorar anos na elaboração de estudos e pesquisas, quando a indústria traz e nos apresenta e a gente consegue absorver aquilo para que possa dar mais celeridade, dar uma resposta mais rápida para o setor, eu acho que é válido, muito válido, e eu acho que a agência vem mudando um pouco esse pensamento, essa ideia, ouvindo e aceitando propostas do setor. Então, vamos levar essa discussão, Viane, para o COPIS, ver de que forma a gente pode avançar, e depois a gente, obviamente, ouvindo a todos,
encontrar uma solução para que, de fato, esses problemas que você bem narrou e bem nos trouxe com relação à questão de glosa ou dificuldade de pagamento em razão de uma informação ainda enfim, havendo divergências com relação a isso, eu acho que a gente pode tentar, o quanto antes, discutir e avançar para que a gente possa superar esses problemas. Perfeito. Para nós é muito importante tudo que a gente puder convergir para simplificação e agilidade no setor é importante, né? A gente já comentou, você mesmo comentou, Paulo, a velocidade com que a tecnologia muda. Vou ser repetitivo aqui, mas o nosso setor ele tem alterações e mudanças, inovações incrementais num período de tempo muito curto, 18, 24 meses. E isso, todos esses entraves de caráter regulatório, não que sejam, mas que evoluiu de uma determinada maneira, que acabaram se tornando entraves, na verdade eles só trazem atraso tecnológico para o país. A gente, na área de saúde, né, a gente sempre comenta que estimativamente a gente está uns 7, 8 anos atrasados na média do país em relação a utilização das melhores e mais avançadas tecnologias para a saúde, né? O que é, de uma certa forma, injusto com a gente mesmo, como potenciais pacientes que todos somos. Nessa questão específica de contribuição, a gente tem conversado com vocês lá da ANS, a gente tem, obviamente, as associadas todas que passam por esse processo teriam, imagino eu, imenso interesse em que a ABIMED capitaneasse uma análise desse tipo para encaminhar para vocês de forma estruturada, até para tirar qualquer especificidade de empresas em particular, né, mas levar o que é o impacto para o setor de uma maneira estruturada. A gente se propõe a fazer isso, até dentro do âmbito do acordo de cooperação que a gente está discutindo, para poder já ter um plano de ação mais tangível. Mas antes de seguir com a fala de vocês, eu queria saber se alguém da audiência gostaria de fazer alguma pergunta, se alguém tem alguma inquietação. Boa tarde, eu sou Graziele e sou de um laboratório de análises clínicas que se chama Sagapu. Então eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Paulo, condizendo com o que a doutora Viviane falou. Eu gostaria de saber se é possível uma consulta pública que fosse aberta para que todos os setores, não só a indústria farmacêutica, os laboratórios, as operadoras, participassem de uma atualização dessa tabela. E também gostaria de fazer outro questionamento. Hoje, existem muitos exames genéticos que uma operadora de saúde ela não entende que ele é preventivo. Ou seja, se a operadora cobrisse o valor do exame, ela talvez não teria outros gastos lá na frente. O câncer é um exemplo. Então, eu queria saber se existe essa possibilidade de uma abertura. Obrigada. Tá, obrigado, Graziele. Sim, existe a possibilidade. Vamos ver, Fernando, ver se a gente capitania isso, de que forma a gente consegue fazer e avançar. Mas toda e qualquer audiência pública, há uma participação de todos. A possibilidade é que todos participem, todos se manifestem. O fato é que, às vezes, o canal que nós temos, obviamente, que é o diário oficial, muitas vezes é inacessível para todo mundo. Então, às vezes, a gente não fica sabendo, e aí a gente tem que tentar encontrar formas e meios para que todos tomem conhecimento e que se manifestem. Eu acho que a graça da audiência, da consulta pública e da audiência pública é exatamente essa. Quanto maior a participação, quanto maior a percepção de todos os atores, é interessante para enriquecer exatamente e a nossa tomada de decisão ser muito mais fácil, ser muito mais consubstanciada com essas questões. E com relação à sua segunda pergunta, Graziela, na verdade é isso que a agência vem fazendo sempre, tentando, obviamente a gente tem que induzir as operadoras que façam e tenham o foco na prevenção e na promoção. Obviamente é uma situação que é complexa, e vinha lá de cima da Sebex e a pergunta que Balestrin toda vez me faz sobre isso, com relação a... Existe como é que eu posso dizer? As operadoras não querem incentivar, estimular
a prevenção e promoção, porque na verdade diz que o giro é muito alto e aí como é que eles vão estar investindo, ou gastando, despendendo dinheiro, recurso em uma pessoa que daqui a 2 anos eles podem sair. Acho que esse é um pensamento pequeno, baixo, que a lógica é exatamente essa, ou seja, se você cuida antes, a economia que vai dar lá para frente é muito maior. Então, a gente induz, tenta fazer. Para que você tenha uma ideia, a gente tem um programa dentro da agência, que é o Promoprev, que é exatamente sobre isso, de prevenção e promoção do cuidado. Nós temos, como eu já falei, 49 milhões de beneficiários. Desses 49 milhões de beneficiários, só 1,6 milhão de pessoas é que participam desse programa. E é um programa que há indução, ou há o incentivo financeiro. Aquele que investe em Promoprev, nesse programa, você pode e deve abater de recursos, situações, provisões que eles teriam que nos dar, exatamente com o intuito de incentivar, de estimular, mas infelizmente a gente induz, a gente não tem como obrigar as operadoras a utilizarem isso, mas eu creio e acredito que isso aqui vai chegar no momento, na lógica de que nesse desafio que falei dos altos custos, essa mudança vai ter que acontecer. Não tem como, ninguém vai conseguir permanecer dessa mesma forma, desse mesmo modelo assistencial que está sendo hoje aplicado pelas operadoras. É uma situação que tem que se mudar. Tem uma palavra que eu utilizei, que eu ouvi, que é engraçada, que assim, muita gente fala, essa discussão toda, tem um livro do próprio Porter que fala exatamente sobre isso, né? Essa coisa do valor em saúde, a necessidade de você ter um cuidado maior do paciente, enfim. Mas ele fala que o setor nosso, a gente discute muito há muitos anos, falta só coisificar, ou seja, é dar um passo à frente de materializar aquilo que a gente vem discutindo. Eu acho que essa é uma situação específica que a gente tem que fazer, porque o custo só faz aumentar. E tem aí, vou trazer um dado de uma pesquisa que nós estamos fazendo lá na presidência, na agência no caso, que é exatamente uma lógica dessa. A gente vive um envelhecimento da população, está acontecendo. O Brasil em 2030 vai ser um país de idosos, considerando 60 anos. Em 2050 nós teremos uma estrutura mundial envelhecida, ou seja, a cada 101 idosos nós teremos 100 jovens. E aí nessa pesquisa que estamos fazendo tem uma lógica, tem uma análise que é de 2017 até 2021. E aí numa visão daquelas pessoas economicamente ativas, a gente vem percebendo que cada vez mais há um decréscimo no número de pessoas dentro do setor de saúde suplementar. E, por outro lado, aquelas pessoas, os mais idosos, que estão envelhecendo melhor, mas naturalmente, por questões naturais, você acaba tendo um gasto maior com relação aos seus planos, essa escada só vem aumentando. Então, são questões que a gente precisa mudar, porque da forma como a gente vem acompanhando e vem percebendo esse mercado, vai chegar uma hora que a sustentabilidade vai ser afetada, o financiamento vai ser prejudicado e as pessoas vão deixar de ter condições de estar pagando o seu plano de saúde e o sistema único vai ficar cada vez mais prejudicado, enfim. E que a gente já sabe que tem um problema de financiamento tremendo do sistema único de saúde. Muito embora tenha seu valor, e só tenho que parabenizá-lo, sobretudo nesse período de pandemia, que a gente viu como o valor que tem um sistema como esse, ou seja, o sistema único. Eu disse que quando eu fui para a agência, eu até falei que eu estou na saúde suplementar, mas nas minhas veias corre o Sistema Único de Saúde, que é que eu trabalhei lá no Ministério da Saúde, como você bem mencionou, fui chefe de gabinete lá do ministro Ricardo Barros. Então acompanhei e vivi o dia a dia daquele ministério. E é maravilhoso o trabalho que eles fazem também, um corpo técnico de excelência. Mas enfim. Perfeito. Alguma outra pergunta? Alguém mais? Boa tarde, meu nome é Márcia, eu trabalho na indústria,
Gostaria de parabenizar a todos, a ABIMED, por esse excelente evento com a ANS, a cooperação. E é realmente nesse ponto que eu venho comentar, a questão do terceiro personagem. A ANS está muito voltada às operadoras de saúde, ao paciente, e aí precisa ter a voz da indústria. Então, por isso que eu parabenizo pelo evento e que isso se torne uma realidade, porque muitas vezes a Viviane bem comentou a questão da TUS. Eu tive a experiência de estar em contato e receber várias informações que a indústria não tinha vez. Tá? Então, nesse momento, até o Fábio ajudou bastante com a gente também. E assim, a indústria tem muito a contribuir. Quando a gente fala de custos, de despesas, o que nós gostaríamos como setor é organizar realmente a casa. É fazer com que os procedimentos sejam mais efetivos, com mais qualidade, e dentro dessa linha eu comento realmente de ter uma continuidade desses diálogos no dia a dia com a indústria. Tá? Um canal aberto. Obrigada. Bom, teu nome, desculpa. Márcia. Márcia, eu sou da Alcon Laboratórios. Tá. Márcia, assim, se existiu essa inacessibilidade por parte da agência, pelo menos agora, pelo menos recentemente, desde 2018, eu tenho percebido que mudou. Pelo menos eu tenho, as portas lá da sala estão sempre abertas, disponíveis. Lenise, que era chefe de gabinete, agora é secretária executiva lá da agência, ela até fica me regulando um pouco mais para eu deixar de fazer. Porque todo mundo que me pede alguma coisa, eu recebo, eu falo, que eu acho que é a minha função. Eu sou servidor público, como servidor público eu tenho que atender a todos, numa lógica de olhar a floresta, muito embora eu só regule as operadoras, mas a gente está sempre aberto para ouvir a todos, porque eu acho que é só através de muito diálogo e de muita conversa que a gente vai conseguir encontrar as soluções. Então, sempre que precisar, use e abuse da agência, que a gente vai estar à disposição para conversar com vocês. Alguma pergunta? Basicamente, o que a gente tem feito com a ANS, e isso é um fato, Paulo sabe disso, basicamente, Lenise também, acho que desde finalzinho de 2019, começo de 2020, a gente vem estreitando cada vez mais as conversas, às vezes sem uma pauta específica, mas tratando de manter ali o contato aberto, a troca de informações. E isso a gente tem que reconhecer que a partir do ingresso também do Paulo, a gente tem visto uma aceleração e uma abertura cada vez maior. Então isso é importante, esse reconhecimento. Da mesma maneira que é importante também a agência reconhecer a importância da indústria, né? Sem dúvida, embora eu sempre costumo, já me referi a isso, né? A nossa indústria ela é muito particular. Então se a gente tirar todos os profissionais de saúde e os pacientes de um hospital, tudo que fica lá dentro é o nosso setor, é o setor de dispositivos e equipamentos médicos. Então o impacto, sem querer me referir à pandemia e tudo que o setor representou durante o período de pandemia, mas de qualquer maneira é um momento de melhoria nessas interações. Um outro aspecto, está com ruído, né? Um outro aspecto importante, e aqui é uma mensagem para as nossas associadas, né? Nós emitimos uma média de 18, 20, 25 comunicados por mês para as nossas associadas. E todas as oportunidades em que surgem consultas públicas, essas chamadas são feitas de forma reiterada para que todos cumpramos os prazos. Muitas vezes nós compilamos as informações e criamos uma contribuição única da entidade, mas muitas vezes a gente, na maioria das vezes, nós buscamos incentivar não só a participação conjunta via associação, mas também que individualmente as empresas se coloquem, né? E isso é algo que a gente preza bastante na associação, pelo fato de que é o momento de participar. Porque senão depois vai dizer, mas eu não participei, eu não sabia. Então nós fazemos todo o esforço para que as associadas contribuam, participem dos comitês de trabalho. Nós temos vários comitês, tem um específico que cuida dos assuntos da ANS. Então pode ter certeza, Paulo, que da nossa parte você vai receber bastante contribuições.
Eu diria, se não temos mais nenhuma pergunta da audiência, eu passaria para vocês, para as considerações finais, antes que o Paulo congele. Viviane, por favor. Então vamos lá. Bom, realmente o que eu queria comentar é que eu fico muito contente em ouvir que nós temos, na verdade, essa abertura a gente percebe realmente que vem acontecendo. E é muito bom, né, saber que nós estamos aqui. É importante lembrar que nós podemos sim ajudar bastante. Acho que a gente tem que realmente aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, ter alguma questão de processo, quando você vai fazer um registro na Anvisa, poder de alguma forma já até submeter aquele mesmo descritivo que seja no mesmo padrão, que aí só passaria, por exemplo, se for um TUS automático, uma proposta, né, que aquilo pudesse passar por um cheque, né, lá na ANS, ou até hoje tem tantas ferramentas de inteligência artificial e só o item excepcional possa acontecer, porque e também isso ser uma participação realmente da indústria, até para excluir, porque nós, assim como vocês, também visamos a sustentabilidade do setor, né? Existe muitas vezes uma impressão de que a indústria quer, vamos colocar a tecnologia, mas a gente tem essa preocupação realmente que a tecnologia venha, mas também que a inovação também possa estar presente, porque muitas vezes quando a gente não tem esse TUS, ou o TUS é difícil, a gente não consegue utilizar a inovação, mesmo ela tendo cobertura obrigatória, né? E é isso, essa é a proposta, né? Que a gente realmente possa ser ativo, um pouco mais ativo nessa questão, e nós temos muito a contribuir, e muito bom saber que a gente está com o mesmo denominador comum, que de fato é o paciente. O restante, a gente ajuda, mas o paciente é o nosso denominador comum. E conte conosco, como indústria. Então, Fernando, agradecer o convite mais uma vez, assim, a todos aqui que estão conosco. E é uma palavra mais simplista, mas na lógica de que a agência está sempre aberta. Eu acho que a gente, só através do diálogo, só através de uma construção conjunta, a gente consegue encontrar as soluções e superar os problemas, que às vezes são simples. Eu acho que a gente precisa conversar, sentar, ver qual é a solução, se isso é possível, se não é possível. Repito, tem um processo, tem uma burocracia ainda no meio de tudo isso. Não dá para simplesmente você desconsiderar, obviamente, mas a gente tem que tentar minimizar os efeitos da burocracia, porque obviamente na ponta tem um interesse público, tem um beneficiário, e é isso que interessa, que é o foco de todos, né? O foco de todos é sempre beneficiário, por isso que a gente tem que estar sempre atento a isso e tentando encontrar soluções que deem esse respaldo e consiga entregar cada vez mais ao beneficiário. Então, conte conosco, que a agência está sempre à disposição. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Viviane. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Obrigado pela audiência. Se vocês depois se lembrarem de algum ponto, alguma coisa que ainda queiram esclarecimento, por favor, encaminhem para a ABIMED. A gente faz chegar ao Paulo, a Lenise, para que a gente dê continuidade a esse diálogo. Muito obrigado, boa tarde a todos e bom evento.